18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta-feira, 29 de abril de 2021. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Karime Leão, boa notícia, hein? Olha só, deve chegar daqui a pouco aqui no Brasil, no nosso país, o primeiro lote da vacina da Pfizer-BioNTech. A remessa faz parte aí do contrato do governo federal para 100 milhões de doses, Karime. E deve estar chegando agora mesmo. A previsão era das 7 da noite, horário de Brasília. E esta vacina foi produzida da Bélgica, vem direto aqui para o país. E por conta do curto espaço de tempo e das exigências de armazenamento, o Ministério da Saúde informou que vai distribuir a vacina entre as 27 capitais do país de maneira proporcional e igualitária, entre esta sexta-feira, dia 30 de abril e sábado, dia 1º de maio. Estou no aguardo, Karime Leão. Boa notícia. 6 horas e 1 minuto, boa noite. 18 horas. Olha, hoje no 18 horas, o Amazonas está na pauta da CPI da pandemia no Senado. Foram solicitadas todas as correspondências e também ofícios sobre pedidos de auxílios feito durante o colapso da saúde no estado em janeiro deste ano. Vamos falar também, o Ministério Público do Amazonas quer saber se houve dano ao patrimônio público e enriquecimento ilícito no contrato de aluguel da Universidade Newton Lins, feito pelo governo do Amazonas, de quase R$1 milhão para a Expo Agro de 2019. Olha, outro destaque de hoje, hein? O secretário do Ministério da Economia tira da pauta da Suframa um projeto de R$325 milhões da LG Electronics para Manaus. E na entrevista do dia, vamos saber onde estão os empregos em Manaus, conversando com a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Amazonas, Kátia Andrade. Ficou interessado? É daqui a pouco, tudo isso aqui no 18 horas. Essas e outras informações, as principais notícias do dia, você confere hoje em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Como noticiamos aqui no 18 horas, esta semana a Procuradoria-Geral da República denunciou para o Superior Tribunal de Justiça o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, por organização criminosa e pela suposta prática dos crimes de dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato num esquema de corrupção ligado ao enfrentamento da pandemia aqui no estado. A denúncia foi apresentada na segunda-feira e acusa o governador de chefiar uma organização criminosa que se aproveitou da situação de calamidade da pandemia para desviar recursos públicos. E durante o depoimento sobre o assunto para a Polícia Federal, o governador Wilson Lima admitiu que partiu dele a indicação do empresário e ex-policial militar Gutenberg Alencar para o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias. Acontece que Gutenberg Alencar é apontado como operador do esquema que fraudou a licitação e superfaturou a compra de 28 ventiladores pulmonares inadequados para o tratamento de Covid-19 que foram comprados numa loja de vinhos. No depoimento, o governador Wilson Lima disse que o comando não foi para que irregularidades fossem cometidas, mas sim para intermediar as negociações de compra de equipamento. Pois é, Carlão, vamos destacar que o documento da Procuradoria-Geral da República cita a verdadeira organização criminosa formada no governo Wilson Lima e comandada pelo próprio governador para direcionar contratos. E sobre esta denúncia, o governador Wilson Lima afirmou que, abre aspas, mantém total confiança na justiça que haverá de oportunamente reconhecer que as acusações são totalmente infundadas, fecha aspas, afirmou Wilson Lima. Karime Leão, além do governador do Amazonas, a Procuradoria também denunciou o vice-governador Carlos Almeida, o secretário-chefe da Casa Civil Flávio Antoni Filho, o ex-secretário de Saúde Rodrigo Tobias e outras 15 pessoas entre servidores públicos e empresários. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o prejuízo aos cofres públicos chegam a mais de R$2.100.000. 18 horas. Olha, o Amazonas,
está na pauta da CPI da pandemia no Senado. Foi aprovado o pedido de requisição para o governo do Amazonas e todas as correspondências e ofícios que façam referência, ainda que indiretamente, a pedidos de auxílio material ou humano no meio do colapso da saúde, incluindo a crise de oxigênio que o Estado enfrentou em janeiro deste ano. E o assunto faz parte do plano de trabalho inicial para o colegiado aprovado hoje pela Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado. O roteiro inclui a convocação dos últimos 3 ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, além do atual titular do cargo, Marcelo Queiroga. Também vai ser convocado o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a sessão e traz agora os detalhes pra gente. A CPI da pandemia aprovou hoje a convocação dos ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, além do atual comandante da pasta, Marcelo Queiroga, para serem ouvidos na comissão na próxima semana. Mandetta e Teich participarão como testemunhas na terça-feira. Na quarta, será a vez do general Eduardo Pazuello. Já na quinta-feira, serão ouvidos Queiroga e o atual presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Além das 5 testemunhas, os senadores também aprovaram 6 requerimentos de informação apresentados pelo relator da CPI, o senador Renan Calheiros. O presidente da CPI, o senador amazonense Omar Aziz, falou sobre o início das investigações. Nós aprovamos vários requerimentos pedindo informações a diversos órgãos, estados e municípios sobre o que foi feito dos recursos repassados pelo governo federal. Além disso, outros requerimentos ao Ministério da Saúde, para que a gente possa ter informações desde a cronologia, desde quando começou a pandemia. Nesse sentido, também convocamos, hoje aprovamos a convocação do ex-ministro Mandetta, terça-feira que vem, o ministro Teich também na terça-feira, na quarta-feira o ex-ministro Pazuello, na quinta-feira o atual ministro Queiroga e o presidente da Anvisa. Com isso, nós iniciamos a investigação para que a gente possa ter conclusões sobre o que aconteceu com o Brasil, por que o número de óbitos tão grande, por que a falta de oxigênio no estado do Amazonas e uma série de outros problemas que nós tivemos. Os requerimentos pedem ao governo federal todas as informações sobre processos administrativos de contratação e outras tratativas relacionadas às aquisições de vacinas e seus insumos. Além disso, segundo o presidente da CPI, um dos principais objetivos da comissão é a compra de novas doses dos imunizantes. Vamos procurar trazer vacinas para o Brasil. É importante vacinar todos, sem exceção. O importante é o Brasil ter um programa nacional. O governador não pode falar uma coisa, o prefeito outra, o presidente outra. O importante é a gente ter um protocolo que possa salvar vidas. Esse é o objetivo principal da CPI da Covid, salvar vidas. A CPI também solicitou toda a regulamentação do governo federal no âmbito das medidas de enfrentamento da pandemia, todos os registros de ações e documentos do governo sobre medicamentos sem eficácia comprovada e tratamento precoce, inclusive indicados em aplicativos e documentos e atos normativos de estratégias e campanhas de comunicação do governo federal e também do Ministério da Saúde. Estão na lista de informações pedidas também o que se refere aos contratos, convênios e ajustes da União que resultaram em transferência de recursos para os estados e para as capitais. Segundo o vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, no caso do Amazonas, foi solicitado que as autoridades sanitárias do estado e também da Prefeitura de Manaus encaminhem todos os pedidos de auxílio de suprimentos hospitalares, em especial oxigênio. Sobre a política de aquisição de vacinas, sobre o colapso de oxigênio ocorrido, primeiramente em Manaus, depois que se estendeu por outras cidades do país, sobre as políticas de comunicação que ocorreram em relação ao isolamento, ao uso de máscaras por parte dos ministérios, em relação ao atual ministro da Saúde, o calendário de imunizações, a antecipação, inclusive, do calendário de imunizações em relação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre a autorização das vacinas que já foram autorizadas, o procedimento que ocorreu e as que estão para serem autorizadas
analisadas, isso inevitavelmente serão alguns questionamentos que constarão dos senhores senadores. Ao todo, foram aprovados hoje, de forma conjunta, 310 requerimentos de informações a diversos órgãos do governo federal, estados, municípios, a Pfizer, ao Facebook e à Polícia Federal. Os pedidos devem ser respondidos em até 5 dias úteis. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e é claro que o depoimento mais aguardado desta CPI vai acontecer na quarta-feira com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E ele deve ter o dia inteiro só para ele. Afinal de contas, todos vão querer saber a respeito das vacinas e, principalmente, o destaque especial que está sendo investigado nessa CPI é o que aconteceu, o caos na saúde pública que Manaus enfrentou no início deste ano, em janeiro, com a falta de oxigênio medicinal. E hoje também, nesta quinta-feira, a CPI da Covid, ela aprovou um requerimento que cobra da Presidência da República informações e documentos sobre os passeios do presidente Jair Bolsonaro pelo comércio de Brasília e do entorno do Distrito Federal durante todo o período da pandemia do coronavírus. 6 horas e 11 minutos e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. E ainda sobre as investigações na área da saúde, o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, o secretário estadual de saúde, Marcelo Campelo, e outros 2 ex-titulares da Secretaria de Estado de Saúde foram processados pelo Ministério Público Federal por irregularidades no contrato de gestão de 2 unidades de saúde aqui em Manaus. A unidade do Pronto Atendimento Campos Sales e o Hospital Delfina Assis. A ação é de improbidade administrativa e foi apresentada pelo Ministério Público Federal para a Justiça Federal. A ação inclui também os ex-secretários estaduais de saúde Rodrigo Tobias e Simone Papais. Estão no processo também o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e o representante do Instituto, José Carlos Risoli. Esse instituto é o que administra o Delfina Assis, o hospital referência para o tratamento de pacientes com Covid-19. E olha, a Controladoria Geral da União apurou o prejuízo potencial de mais de 10 milhões e 500 mil reais. Além disso, a partir dos dados informados pelo próprio Instituto, a Controladoria apontou um prejuízo aos cofres públicos no valor de 21 milhões e 500 mil reais, pelo não cumprimento de despesas operacionais e ainda pela falta de execução de aplicação de valores recebidos da Secretaria Estadual de Saúde. Agora, o Ministério Público quer a condenação do vice-governador, do secretário estadual de Saúde, dos ex-secretários, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e do representante do Instituto por improbidade administrativa. A ação inclui ainda pedido de liminar de bloqueio de bens de todos os envolvidos no valor de 32 milhões e 52 mil reais, que equivale ao prejuízo causado ao patrimônio público conforme a apuração da Controladoria Geral da União. 18 horas. E mais irregularidades da gestão de Wilson Lima são levantadas. Agora, o aluguel de 800 mil reais para a Expoagro de 2019 no governo Wilson Lima entra na mira aí da investigação. O Ministério Público do Amazonas quer saber se houve dano ao patrimônio público e ainda enriquecimento ilícito na dispensa de licitação para a contratação de área externa da Universidade Newton Lins por quase R$1 milhão para apenas 3 dias de eventos. O inquérito foi instaurado pela Promotoria de Justiça especializada na defesa de proteção do patrimônio público. E os deputados de oposição ao governo, que já haviam denunciado esses gastos, se mostraram, claro, satisfeitos com a decisão do Ministério Público, como mostra pra gente a repórter Odiné Araújo. A Expoagro, Feira de Exposição Agropecuária do Amazonas, que retornou no governo Wilson Lima em 2019, entrou para a lista de eventos suspeitos do Ministério Público do Amazonas. A promotora de justiça especializada na defesa e proteção do patrimônio público, Clei Barbosa Martins, instaurou inquérito civil para investigar locação de sede para a realização da 41ª edição da Expoagro, que ocorreu no dia 3 a 6 de outubro de 2019, no primeiro ano do governo
governo Wilson Lima. Para a contratação do estacionamento da Faculdade Newton Lins para 3 dias de evento com dispensa de licitação, o governo do estado, através da CEPROR, Secretaria de Produção Rural, pagou R$800 mil. A investigação do Ministério Público é para apurar possível ato de improbidade administrativa com dano ao erário e enriquecimento ilícito. Segundo a representação do MPAM, a definição da sede da Expoagro só ocorreu nas vésperas do evento, sem orientação em estudos e sem projeto básico prévio. Para o Ministério Público de Contas, a dispensa da licitação somente poderia ter sido instaurada se tivesse ficado comprovada a inviabilidade de se realizar a exposição em terreno público. O MPC, então, denunciou que a maneira como foi conduzida a definição do local do evento levanta suspeita de direcionamento em favor da Faculdade Newton Lins e que o processo de escolha tinha graves falhas, além de preço obscuro e suspeito de sobrepreço. O deputado estadual Dermilson Chagas denunciou na época o aluguel quase milionário e com dispensa de licitação para a realização da Expoagro 2019. Essa denúncia eu fiz da tribuna da Assembleia Legislativa, encaminhei aos órgãos de fiscalizações para as devidas providências. Um espaço muito pequeno, uma estrutura muito pequena e para pouco tempo para a exposição da Expoagro, feito pelo secretário de Produção Rural. Então, fico muito feliz que a justiça tarda, mas não falha, mas que tem que investigar não só essa, como todas as exposições. O deputado Wilker Barreto, que também denunciou a suspeita na contratação do espaço da Faculdade Newton Lins para a realização da Expoagro, disse que pagar quase R$1 milhão pelo aluguel de um estacionamento é um absurdo. Completa um ano. No dia 14 de abril de 2020, eu relatei o absurdo de se pagar 4 dias de aluguel para um estacionamento, o preço que se pagou por um mês de um hospital no mesmo Newton Lins. O Ministério Público agora entra no radar, ou seja, só não entra no radar na Assembleia. Ali, quando eu falo, às vezes, eu falo para as paredes. Tentamos ouvir o Ministério Público do Amazonas sobre a investigação, mas a assessoria nos informou que não seria possível devido às demandas da promotoria. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, vamos falar agora de mais gastos, né? Mais gastos do governo Wilson Lima que não são para a área da saúde. O governo do Amazonas vai gastar aí R$4 milhões para sinalizar a estrada que depois vai passar por obras de reconstrução. Pois é, Carlão, é que embora tenha publicado o aviso de licitação no final do mês de março para recuperar e sinalizar a M010, o governo do estado publicou agora, no último dia 27 de abril, um contrato para realizar toda a reconstrução da rodovia, incluindo a sinalização. E a contratação de empresas diferentes para o mesmo serviço causou estranheza na sociedade. E quem explica mais essa história pra gente é a repórter Odinei Araújo. Com certeza você já ouviu a expressão de que o dinheiro escorreu pelo ralo. Essa expressão é usada para simbolizar que o dinheiro aplicado se perdeu sem que haja retorno. E essa história que vamos contar tem tudo a ver com isso. O governo do estado planejou iniciar esse ano a restauração total da estrada M010. O orçamento inicial é de R$386 milhões. O Diário Oficial do Estado publicou o aviso de licitação da concorrência pública 002/2021 no final do mês passado. O projeto prevê recuperação da pista, ampliação do acostamento, nova sinalização horizontal e vertical. A obra está prevista para começar ainda em 2021 e encerrar em 2022. O Centro de Serviços Compartilhado prevê para amanhã, 30 de abril, o resultado da licitação. Acontece que no dia 27 de abril, a CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Governo, publicou no Diário Oficial do Estado o extrato de um contrato com a Compasso Construções, terraplanagem e pavimentação para obras e serviços de engenharia para manutenção e conservação da sinalização horizontal e vertical na rodovia M010, no valor de mais de R$4 milhões. O serviço, que inclui os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara, será realizado num prazo de 540 dias corridos, ou seja, em 1 ano e meio. O contrato foi assinado no dia 12
13 de março, bem antes do aviso de licitação da Concorrência Pública 0002/2021. Isso significa que se esse contrato de mais de 4 milhões de reais for mantido, o Estado vai pagar por um serviço que será desfeito ou destruído em menos de 2 anos, já que a licitação anunciada amanhã é para a realização dos mesmos serviços na M010 e praticamente no mesmo período do contrato com a Compasso. Conforme o contrato com a empresa, assinado pelo secretário da CEINFRA, Carlos Henrique dos Reis Lima, no mesmo dia da assinatura do contrato foi emitida nota de empenho no valor de R$ 1.252.000. O restante, segundo o contrato, será pago oportunamente. Para o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, 2 contratos milionários com os mesmos objetivos são, no mínimo, suspeitos. A restauração, a modernização e a sinalização da AM010 já existem na previsão de licitação do governo do Amazonas para o final de abril. Por isso, causa estranheza gasto com sinalização nesse período. Só se for uma urgência, uma calamidade pública. Se não for, o Estado está indo contra o princípio da eficácia da administração pública. Já o professor Miguel Oliveira Filho ficou indignado com a situação. Para ele, esse tipo de descaso com o dinheiro público é uma afronta à sociedade. Isso é inapropriado. Esse dinheiro, neste momento de peste, de pandemia, de Covid-19, deveria ser investido na questão da saúde para tentar salvar a vida de muitos amazonenses que ainda correm risco de ser contaminados pela terceira onda. Para o funcionário público Antônio Jadir, esses contratos são um deboche e uma falta de respeito com o dinheiro público. O mínimo que o governo, que a CEINFRA tinha que fazer era desfazer esse contrato. O contrato é desperdício, né? É dinheiro gasto à toa, que esse contrato seja desfeito e que seja feito o que tem que ser feito mesmo, que é uma nova estrada M010 que foi feita na década de 70 ainda, 60, 70, e realmente hoje não supre a necessidade do transporte entre Manaus e Itacoatiara. Para o professor da Universidade do Estado do Amazonas, em Parintins, Eliseu da Silva, esses contratos jogam fora o dinheiro público que poderia ser investido no combate à cheia. Sobretudo quando se fala em gastar 4 milhões e, na verdade, depois entram os aditivos, o que torna esse valor muito maior do que aquele que foi anunciado inicialmente. Então, eu vejo que se é para gastar um dinheiro e refazer em seguida, é muito melhor que atenda aos municípios que estão com o problema da enchente ou outras situações. O governo pode dizer que são rubricas orçamentárias diferentes, mas nesse caso ele precisaria investir de uma outra forma. Nós entramos em contato com o governo do estado para saber o motivo do fechamento do contrato com a empresa Compasso, tendo em vista a licitação anunciada no final do mês passado para os mesmos serviços, mas até o fechamento dessa reportagem eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h23 e daqui a pouco, no 18 horas, nós vamos saber onde estão os empregos em Manaus depois da crise causada pela pandemia. Em entrevista com a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Amazônia, Kátia Andrade, daqui a pouquinho. Mix. Agora nós vamos saber a previsão do tempo para esta noite de quinta-feira, madrugada de sexta. Previsão do tempo. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E a previsão do tempo é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Clima Tempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 54% até 99%. 6h29 em Manaus, boa noite. Olha, falando de empregos agora, hein? O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória com a reedição do programa que permite a suspensão de contratos e redução de jornada de trabalho e salários, como aconteceu no ano passado, diante da crise causada pela pandemia de Covid-19. Pois é, mas, porém, segundo especialistas, as novas medidas chegam tarde para boa parte do país e principalmente para o Amazonas, que viveu um momento diferente da pandemia. Vamos entender o motivo agora na reportagem de Júlia Gomes.
As novas medidas provisórias que flexibilizam novamente as regras trabalhistas na pandemia foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira, com poucas mudanças em relação ao que foi visto no ano passado. Uma das medidas cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Ele autoriza empresas a reduzir salários e as jornadas de trabalho em 25%, 50% e 70% ou suspender o contrato de trabalho por até 120 dias. Em 2020, esse prazo era de 90 dias. O trabalhador que tiver redução de salário recebe uma complementação paga pelo governo. O programa deve custar cerca de 10 bilhões de reais ao governo federal. A outra MP autoriza o teletrabalho, a antecipação de férias, o uso de banco de horas e a suspensão do recolhimento do FGTS por até 4 meses. Todas essas medidas vão valer por até 120 dias e chegam no momento para tentar resgatar uma ajuda no período de pandemia. Mas, para especialistas, empresários e empregados, elas chegaram tarde demais, especialmente para o Amazonas, que já enfrentou a segunda onda da Covid-19 primeiro que o restante do país, entre dezembro e fevereiro deste ano, onde as empresas voltaram a fechar as portas por conta da necessidade de novas medidas de restrição para conter o coronavírus. E tudo isso sem ter o amparo do governo federal para ajudar na manutenção dos empregos e das empresas, durante o período mais crítico para o Amazonas no início deste ano, como explica Aline Laredo, advogada especialista na área trabalhista. As medidas provisórias antigas, aquela questão da suspensão do contrato de trabalho e receber aquele benefício do governo, a implantação dos bancos de hora invertido, adiantamento de férias, teletrabalho, tudo aquilo que a gente viveu em 2020, eles estavam todos atrelados ao estado de calamidade pública, que vinha do decreto legislativo número 6, tá? Esse decreto legislativo número 6, ele morreu, saiu do mundo jurídico, não foi renovado em 31 de dezembro de 2020. E Manaus, Amazonas, o que a gente teve? A volta dos decretos governamentais de lockdown, empresa fechando tudo de novo, empregado para casa tudo de novo. E o que a gente ia fazer se a gente não tinha ainda disponível essas medidas que vieram somente agora? Então, para o Amazonas, corre o risco dessa medida provisória sequer ser efetiva, porque o perrengue que a gente tinha que passar aqui, já passamos. Empresas que não aguentaram a segunda onda, faliram. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, como nós conferimos na reportagem de Júlia Gomes, a pandemia causou prejuízos enormes para todos, incluindo financeiros, né? Além da alta nos preços de praticamente tudo, como os itens da cesta básica, o desemprego se tornou uma realidade para muitos. E na entrevista de hoje, vamos procurar saber onde estão os empregos aqui em Manaus. Vamos conversar com a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Amazonas, Kátia Andrade. Muito boa noite, Kátia. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. Boa noite. É um prazer estar com vocês hoje. Boa noite. Muitíssimo obrigada. Então, no ano passado, uma pesquisa do IBGE chegou a mostrar que a taxa de desocupação aqui no estado do Amazonas chegou a 18,2%, isso em setembro de 2020, né? E o estado ficou aí entre os 3 piores no índice de desemprego. Como é que nós estamos agora neste mês, acabando aí o mês de abril? Como é que está o emprego? Como é que está essa taxa de desemprego aqui no estado? É Karine, né? Isso. Karine, nós estávamos aí numa assim, retomada bem leve, quando a gente foi surpreendido no início do ano com a segunda onda, né? Da pandemia. E aí realmente teve que fechar tudo de novo, muita restrição, principalmente o setor de serviços, né? O setor de serviços ele é responsável aqui no Amazonas por cerca de 38% do PIB. Então, e o maior empregador, né? O serviço é o maior empregador, não é
não é a indústria, é serviços. E aí, como teve essa parada, essa restrição, ficou muitos bares, restaurantes ficaram fechados, o setor de turismo, hotelaria e tal, eventos, né? Então toda essa parte de serviço realmente foi muito, muito impactada, isso no Brasil inteiro, né? Mas aqui em Manaus, realmente foi bem complicado. Na indústria, houveram algumas paralisações, férias antecipadas, né? Enfim, foi muito utilizada as medidas provisórias do governo para fazer redução de jornada e tudo para tentar segurar os empregos, mas ainda teve muita demissão. Então, realmente, a taxa de desemprego está bem elevada, né? Tá acima da média do Brasil ainda, porque na média do Brasil está em torno de 14%, né? 14,1%, se eu não me engano, deu a última, e aqui está assim, acompanhando com tendência de alta ainda. Como a situação deu uma melhorada, a gente espera que não venha realmente essa terceira onda, e aí como agora foi um pouco relaxada, né, essa questão da restrição, e foram abertos alguns outros estabelecimentos, estendido horário e tal. Isso pode dar uma aquecida aí nas contratações nos próximos meses. Ok, presidente, na sua análise, como o mercado de trabalho em Manaus ficou durante essa pandemia? Você já deu uma geral. Agora, quais foram as áreas aí que mais perderam e principalmente aí as que ganharam mais oportunidade nesse processo todo aí de abre e fecha e lockdown? Sim. E tudo mais? Sim. Bom, nós não somos muito diferentes do resto do Brasil, né? Então, os setores que mais cresceram, com certeza foi esse setor de delivery, principalmente através das plataformas, né? De entregas, iFood, Uber Eats e Rappi, enfim, esse sistema de entrega por aplicativo. Foi uma alternativa, inclusive, do setor alimentício, né, bares, restaurantes, lanchonetes e tal, para tentar sobreviver aí durante a pandemia. Então, esse setor de delivery cresceu bastante. Tem um levantamento que foi publicado lá na Folha de São Paulo que diz que 72% dos restaurantes, bares e lanchonetes aderiram a esse sistema delivery, né, durante a pandemia. Então, o setor farmacêutico, sem dúvida nenhuma, também foi um setor que cresceu muito, né, com a pandemia. Equipamentos de informática também, eu acho que as vendas aumentaram muito, justamente porque as pessoas tiveram que se equipar para trabalhar em home office, né? O teletrabalho teve um aumento muito expressivo por conta da pandemia, e então, assim, o setor de equipamentos de informática também cresceu bastante. Ok. Então, pode listar para a gente, então, né, onde estão os empregos aqui em Manaus atualmente? Então, atualmente a indústria começa a recontratar. A gente tem visto bastante anúncios aí de vagas relacionadas à indústria, mas geralmente para mão de obra mais especializada. A gente já vinha vivendo uma queda na quantidade da força de trabalho empregada, né, em função da revolução digital, né, da robotização, da automação dos processos, do uso de inteligência artificial, enfim, a gente já vinha sofrendo essa baixa. Com a pandemia, isso acabou realmente prejudicando mais ainda. Agora, esse último mês, a gente tem visto mais anúncios de vagas,
né, tanto para a indústria quanto para o comércio, que começou a abrir novamente, restaurantes começou a abrir, mas a gente vai levar um tempo para realmente recuperar esses postos de trabalho, e certamente a gente não vai recuperar os níveis que nós tínhamos antes, muito em função do próprio movimento que houve para a robotização, para emprego de inteligência artificial, e aí realmente de trabalho que não vão voltar a abrir. Então, o perfil desse trabalhador mudou? Qual o perfil, para finalizar, o presidente, qual o perfil desse funcionário que as empresas hoje em dia estão procurando? Tem que ser uma pessoa, assim, mais multifacetada? Exatamente. Tem que estar voltada a multitarefas, né? Tem que ser um trabalhador hoje, a busca por trabalhadores que são autogerenciados, né, muito em função de você precisar trabalhar em home office, você tem que ter uma disciplina maior, uma gestão do seu tempo maior, né, porque você não vai ter o tempo inteiro ali o seu supervisor de olho em você e tal. Então tem que ser realmente um profissional mais autogerenciado. Né, ele tem que estabelecer metas com a chefia e fazer as entregas que a empresa espera, independente dele estar na fábrica, no escritório ou em casa. Ok, então obrigado. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Imagina, eu que agradeço aí a lembrança e a oportunidade de falar com vocês. Tá ótimo, uma excelente noite. Para vocês também. Abraço a todos. Obrigada. Conversamos com a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Amazonas, Kátia Andrade. Em Manaus, 6h41, boa noite. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, ainda para quem está aí à procura de trabalho, atenção. Senac Amazonas realiza o projeto Reconexão com o Mercado de Trabalho para comemorar a Semana do Trabalhador nesta sexta-feira e também no sábado. E a programação, que é totalmente gratuita, oferece serviços de orientação profissional com especialistas em recrutamento e seleção, além da elaboração e impressão de currículos dos candidatos. Tudo de graça. Tudo bacana, cara. E vamos aí aos serviços. Na sexta-feira, dia 30, a ação acontece no Senac itinerante, nas lojas Tevelar do Amazonas Shopping Manaus, Plaza e do Centro, na rua Quintino Bocaiúva, o número é 73. Lá no sábado, na unidade do Senac, também no centro. As ações acontecem das 9 da manhã até o meio-dia. 18 Horas. E daqui a pouco, no 18 Horas, o Brasil ultrapassa a marca de 400 mortes vítimas do coronavírus. Vamos atualizar os números Covid-19 no Amazonas e no Brasil em instantes. Vamos saber aí a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Previsão, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 56% e pode chegar até a 96%. 6h47, boa noite. Olha, quando a pandemia chegou no Amazonas em março de 2020, o circo Marcos Rota estava em temporada de espetáculos aqui no estado do Amazonas. Mais de um ano depois, o circo ainda está em Manaus enfrentando as diversidades da pandemia, Karime. Exato, o Circos Marcos Frota estava, né, em plena atividades, aí, em plena campanha de espetáculos aqui em Manaus. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o diretor do Circo Marcos Frota, Sérgio Robatini. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos os ouvintes da Mix. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, na rádio de maior sucesso aqui de Manaus, que sempre nos tratou muito bem, sempre abriu o seu espaço para a gente falar um pouquinho do nosso circo. E estamos aqui à disposição de vocês.
Pois é, muitíssimo obrigada, já adiantando o meu agradecimento pela sua participação conversando com a gente hoje. Bom, então, né, os espetáculos seguem suspensos por conta aí dos novos decretos e novas determinações da pandemia. Vocês já fizeram algum cálculo sobre os prejuízos, né? Porque eu sei que tem uma manutenção caríssima com todo o equipamento aí do circo. Realmente, Karime, pra gente está sendo um prejuízo muito grande, né? Nós temos aqui mais de 130 funcionários que estão aqui em Manaus, que dependem do circo, e tem os funcionários indiretos também, né? Porque tem os familiares, né? Que dependem dos trabalhadores, logicamente. Então está sendo um prejuízo muito grande pra gente. Logicamente, nós entendemos que isso que está acontecendo não é só aqui em Manaus, é no mundo, né? Mas o prejuízo está sendo muito grande. Temos que manter a manutenção do circo. As pessoas, como eu disse, tem 130 pessoas aqui que dependem exclusivamente do circo. As pessoas têm que ter o dia a dia, né? Tem que ter comida no prato, vamos dizer assim, né? E tem remédio, tem calçar, tem que vestir. Então tudo isso é um custo muito alto. Mas estamos, como diz o outro, um dia atrás do outro, né? Tentando sobreviver. Estamos levando. Tem que levar, né, Carlão? Porque se não for assim, não vai, né? E pra gente fica assim um pouquinho triste, porque o que nós sabemos fazer é levar alegria e diversão, né? E isso não estamos podendo fazer, e então isso nos entristece muito, mas estamos seguindo. Ok, você falou aí que está sendo muito difícil realmente, né? E tem pessoas, né, que estão com vocês e vocês estão longe de casa. Agora uma pergunta assim, por que vocês ficaram e não partiram, assim, no caso? É mais fácil continuar aqui em Manaus ou vocês não podem ir para outro lugar? Como é essa situação de um modo geral? Porque vocês são itinerantes, não é isso? Exato. Então, Carlão, quando começou essa onda do Covid, foi em março do ano passado, né? Foi no dia 21 de março, foi quando o circo parou. E como eu acho que todos nós aqui, todos os ouvintes, todo mundo achou isso vai ser coisa de 30, 60 dias no máximo, né? Não vai passar disso, como todos nós queríamos que tomara que tivesse sido assim, infelizmente não foi, né? Então nós decidimos permanecer aqui em Manaus, que quando o circo parou, seria realmente a última semana do circo aqui na cidade. Nós iríamos para Boa Vista. Aí resolvemos parar. Aí passou 30, 40, 50, 60 e assim foi, né? Ficamos 5 meses parados. Agora já estamos quase mais 5 de novo, então quer dizer. E resolvemos ficar aqui por um motivo. Primeiro que não tínhamos para onde ir, né? Porque como você bem disse, o circo é itinerante. Então, como é que você vai para outro estado? Você também não pode trabalhar. Tá fechado, né? Lá também. Tá tudo fechado, mas realmente aqui em Manaus, nós sentimos uma segurança muito grande, porque o circo foi muito bem quisto aqui na cidade. A população abraçou a gente. E, Carlão, não é falsa modéstia, não é porque nós estamos aqui. Cara, não poderia ter lugar melhor para nós estarmos do que em Manaus. A população literalmente abraçou a gente. O pessoal foi muito solidário. Enfim, poxa, chega até a emocionar a gente, porque a gente que anda esse Brasil todo, a gente sabe das dificuldades, e o povo amazonense com a gente, cara, muitas pessoas vieram aqui, nos ajudaram, trouxeram cesta básica, vinham perguntar se estava precisando de alimento, de remédio, enfim. Cara, aqui em Manaus, nesse ponto pra gente, Manaus já está no nosso coração, nossos corações, né? Já somos, brincando, logicamente, cidadão amazonense de coração, com certeza. Bom, você mencionou aí até que recebeu ajuda, a cesta básica. No início do programa você também mencionou que, afinal de contas, são mais de 100 pessoas que precisam se alimentar todos os dias. Vocês chegaram a receber algum auxílio federal, estadual ou municipal? Vocês conseguiram receber esse auxílio ou teve alguma ajuda porque representa uma classe artística? Não, nós não recebemos auxílio, ajuda em nenhum, né? Porque como nós somos itinerantes, né? Então fica uma coisa muito difícil para nós, não temos moradia fixa, não temos endereço fixo, então essas coisas não tem como você fazer esse cadastro, né? Porque fica difícil, mas nós tivemos um apoio aqui sim da Secretaria de Cultura através do secretário Apolo, né, que é uma pessoa que a gente tem aqui um carinho por ele, porque esse cara realmente, não sei se vocês conhecem ele, mas realmente ele com a gente que foi fantástico. O Apolo foi uma pessoa maravilhosa, mandou várias cestas básicas aqui pra gente, nos assistiu, nos atendeu e deu toda a estrutura pra gente no local que nós estamos também. Então realmente o Apolo fez a diferença
para a gente aqui em Manaus, através da sua secretaria, e nós temos a agradecer, porque é de pessoas assim que a cultura precisa, né? E o circo é a mãe de todas as artes, né? Do circo que saiu o cinema, o teatro, a televisão, enfim. E então a gente tendo esse apoio da cultura aqui de Manaus, para a gente também foi muito importante. Ok, agora para finalizarmos essa entrevista, qual é a expectativa, né, que vocês ainda, né, estão esperando, né? O que vocês esperam dos próximos meses? Vocês vão continuar mais um tempo esperando aí tudo melhorar? O Carlão, Karime e ouvintes da Mix, para ser muito sincero, nós estamos com a expectativa muito grande de amanhã vai ter uma reunião, no próximo decreto a gente ser liberado, e nós temos que trabalhar aqui em Manaus pelo menos mais uns meses ou dias, enfim, para poder captar recursos para poder seguir a vida, né? Porque graças a Deus essa vacina chegou aí e estamos pedindo para Deus que amenize essa situação para nós seguir a nossa vida. Então, para nós podermos sairmos daqui, temos que trabalhar um pouco para captar recursos, porque o circo tem uma estrutura muito grande, tem muitos funcionários, muitas coisas, então a gente tem que captar um recurso para poder seguir a vida, e eu tenho certeza que quando o circo voltar, a população de Manaus vai atender como sempre atendeu a gente desde o começo aqui, não foi diferente. E vale dizer que essa temporada aqui em Manaus está sendo até a gente tá trabalhando antes da pandemia, foi uma das melhores da história do circo de todos os tempos. Olha lá, e vamos estar presentes aí nessa reinauguração, não é não, Carlão? Sim, com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Obrigado. Obrigado você, Karime, obrigado, Carlão, Valeu. Obrigado, Amix. Aproveitar aqui e mandar um abraço pro nosso amigo Graciano, que é um cara que sempre nos atendeu muito bem. E a Mix é parceira da gente, né? Então todo mundo fica ligado na Mix, quando o circo voltar, só aqui na Mix vai ter ingresso pra galera assistir o circo gratuito. Olha lá, estaremos lá. Obrigado. Muitíssimo obrigada, sucesso. Obrigado, boa noite a vocês e muito obrigado mais uma vez, de coração. Boa noite. Conversamos com o diretor do circo, Marcos Frota, Sérgio Robatini. 6h55. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora a gente fala aí de investimento para o Amazonas. Isso porque na reunião da Suframa, o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, o Carlos da Costa, retirou da pauta da reunião um projeto de 325 milhões da empresa LG para Manaus. O secretário Carlos da Costa disse que a isenção de impostos é muito grande para a geração de poucos empregos e por isso deve ser reavaliado. Mas a retirada do projeto da pauta gerou manifestações contrárias, como vamos acompanhar agora na reportagem de Júlia Gomes. A retirada do projeto da pauta gerou opiniões contrárias. Ainda durante a reunião da Suframa, o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, defendeu pela aprovação do projeto, argumentando a inovação tecnológica que ele traz e a manutenção dos empregos já gerados pela fábrica. Ao se aprovar um projeto, por mais que a geração de emprego pareça ser pequena, ela se dá exatamente pela inovação tecnológica que cada vez traz um nível de automação maior, e isso representa a questão de competitividade, inclusive não só a necessidade de ter essa automação, mas a competitividade dessas empresas. E tem por trás os empregos que são preservados, porque ao se aprovar um novo projeto, muito daquela mão de obra que já está no ambiente fabril, que já está nessa fábrica, ela vai ser preservada pela introdução desse novo produto. No campo político, o deputado federal Marcelo Ramos declarou que a decisão do Ministério da Economia causa grande prejuízo à economia do Amazonas e também à geração de empregos. Ele considerou mais um duro golpe à Zona Franca de Manaus. Todos os outros conselheiros manifestaram-se pela aprovação do projeto e o senhor Carlos Costa retirou na marra, como se não existisse o povo do Amazonas, como se não existissem os interesses dos empregos para os nossos amazonenses num período de pandemia e de tanto sofrimento. Nós exigimos que o secretário Carlos Costa agora aprove o projeto ad referendo da próxima reunião do Conselho, porque o Amazonas não pode esperar mais nem um dia para ter esses novos investimentos que vão gerar emprego
emprego, renda e vão desenvolver a nossa região. Na reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, realizada nesta quarta-feira, o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, retirou da pauta o projeto que previa a diversificação das linhas de produção da empresa LG na Zona Franca de Manaus, com investimento de 325 milhões de reais e a expectativa de geração de 68 novos postos de trabalho, motivo pelo qual o projeto foi retirado da pauta, por ser considerado abaixo da média. Com isso, a SUFRAMA deixou de aprovar o projeto com a maior previsão de investimentos da reunião do CAIS desta quarta-feira. O projeto da LG pretendia diversificar as linhas de produção mediante a fabricação de microcomputadores portáteis e monitores de vídeo. Carlos da Costa, que presidiu a sessão virtual, considerou que o projeto tem um alto valor de investimento público para pouca geração de emprego e que deve ser reavaliado. Ele prometeu devolvê-lo no futuro para apreciação dos conselheiros. Esse projeto, senhores conselheiros, tem um número de empregos que é desproporcionalmente baixo em relação ao volume de investimentos públicos realizados nele. É cerca de 3 vezes superior à média de investimento público por geração de emprego, à média histórica da SUFRAMA. Um projeto que tem quase o dobro da renúncia de um outro que gera 5 vezes mais emprego, precisa ser avaliado com mais critério para ver se nós conseguimos gerar mais empregos. Isso não significa a reprovação desses projetos, e sim um período um pouco mais amplo para que nós consigamos avaliar com mais cautela e ver se é possível gerar mais empregos. Na pauta da reunião da SUFRAMA desta quarta-feira foram avaliados 28 projetos industriais e de serviços, sendo 8 de implantação e 20 de ampliação, atualização e diversificação. No total, os projetos somavam a previsão de investimento de aproximadamente 1,2 bilhão, com estimativa de geração de 1.421 novos empregos no polo industrial de Manaus em até 3 anos. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 7 horas em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Brasil com Karime Leão. O Brasil ultrapassa hoje a marca de 400 mil mortes por Covid-19. No início da tarde desta quinta-feira, o total de mortos chegou a 400.021 e o número de casos confirmados, 14.541.806 o total de casos confirmados. Agora, 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os beneficiários das verbas do governo do Amazonas decidiram sair em massa em defesa do governador Wilson Lima. A tentativa de tentar salvar o que resta da reputação do governo agora é criticar a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo. Lindora denunciou Wilson Lima como chefe do esquema de compra superfaturada de respiradores. Os defensores do governador do Amazonas tentam se aproveitar de um protesto de governadores do Nordeste contra a subprocuradora pela sua ligação com o presidente Jair Bolsonaro. Os governadores atribuem a ela hostilidade e animosidade pública intensa e notória e convicção prévia sobre a culpabilidade dos governadores quanto ao mau uso de recursos federais. Detalhe, o governador Wilson Lima não assinou o protesto e ninguém pode dizer que o governador do Amazonas é perseguido pelo presidente da República, a quem continua apoiando de forma bastante clara. Ou seja, o argumento de que a procuradora persegue Wilson Lima não procede por falta simples de lógica. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Continue bem, amanhã a partir das 6 horas, sexta-feira, estaremos de volta com você aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.